meu contexto de ciência polar, tal como vos disse, nós já temos mais de 10 expedições ao Polo Sul e há vários desafios que nós somos muito confrontados quando vamos a trabalho de campo. A primeira questão é a questão de segurança, porque quando nós vamos à Antártida não existe ali um supermercado ao lado, não há um cinema, não há um bar e o hospital mais próximo é a 1000 quilómetros. Ou seja, a questão de segurança está em primeiro lugar. Então, o planear de uma expedição para a Antártida é bastante complicado. Demora cerca de 2 ou 3 anos só planear uma expedição à Antártida e a questão de segurança é muito importante. Por isso, tanto que se verem uma expedição à Antártida, se verem os cientistas na Antártida, estão sempre todos equipados, não só equipados para o frio, mas são sempre cores vermelhas, laranjas, cores que te identifiquem onde é que tu estás em qualquer altura do dia e da noite. Porquê? Porque se vos verem, só se partirem uma perna no meio de um glaciar, ainda bem que estás a vermelho, porque se estiverem a branco nunca os vão achar, não é? Por isso essa questão de segurança, onde quiser, que tipo de área é que vocês vão estar a trabalhar, primeira coisa é a vossa segurança, está bem? Parece óbvio, mas é muito importante. Por exemplo, coisas muito interessantes da minha ingenuidade, que eu achei que era interessante também para partilhar com os alunos, a minha ingenuidade na minha primeira expedição à Antártida. Eu tirei o curso em Biologia Marinha, então eu já jogava, que já estava mais habituados às grandes tempestades do Algarve, aquelas ondas gigantescas, que não têm ondas nenhumas, né? Mas eu estou mais preparado, agora a Antártida vai sempre a direito. Então na minha primeira expedição fui num navio britânico das Ilhas Malvinas, depois é 5 dias até para a ilha onde eu ia, e eu estou habituado a isto vai ser favas contadas. Então, nessa noite era lasanha. Lasanha, o que eu achei estranho é que os oficiais e todo o pessoal está um bocado reservado. Olha, que vai haver aí uma tempestade e não sei o quê. Mares do Algarve, estou mais que habituado a isto. Eu, lasanha também, comi 2 pratos, estava mesmo cheio, então muito bom. Bem, saímos do Porto, começámos a entrar na tempestade, claro, obviamente, menino, José, claro que houve lasanha por todo o navio e passei 3 dias de cama a habituar-me àquele ambiente. Isto para quê? Isto só a dizer, isto só para chegar, como alunos, estejam preparados, não necessariamente para uma expedição à Antártida, mas para o vosso trabalho de campo, há pequenas coisas que só depois de contratar os meus amigos e dizer, aquelas pastilhas para o enjoo, se calhar dava jeito. Ninguém me disse. Ou seja, falem bem com as pessoas, com os colegas, para se prepararem. E chegar à Antártida realmente é um privilégio muito grande. Claro, temos de estar bem equipados para o frio, estas expedições demoram bastante tempo a planear, mas é um privilégio enorme porque, primeiro, antes de chegar à Antártida, começas a ter o ar frio, começas a ver os albatrozes, depois começas a ver icebergs do tamanho de uma mão e depois de um tamanho de um prédio. E, por exemplo, só para vos dar um exemplo, o último iceberg que apareceu na ilha onde eu estava era do tamanho do Algarve. Estão a imaginar? Gigante. Está bem? São coisas mesmo muito grandes. Algo muito interessante também é o isolamento. As expedições que nós temos na Antártida pode ir de algumas semanas até, no meu caso, o meu recorde foi 9 meses seguidos na Antártida. Nós temos, há um colega, o Ricardo, um alentejano, que esteve lá 1 ano e meio como engenheiro, também na Antártida. Mas se juntasse todos os meses em que eu estive, já reunia mais de 3 anos no Polo Sul. E o trabalhar na Antártida, longe de tudo, há fenómenos particularmente interessantes. Por exemplo, o som, ou seja, lá não há árvores. Então, por exemplo, se não houver vento, não ouves som. Só ouves os teus passos na neve. Ou só ouves o pinguim a chilrar. Ou o albatroz a falar com a foca. Ou seja, muito engraçado. Coisas únicas. Um, uma coisa muito interessante também, os animais não têm medo de nós. Os animais, nós temos os pinguins, podemos chegar ao pé dos pinguins, agarrar num pinguim. Claro que se chegares muito perto, eles começam a sair da frente, não é? Mas é muito fácil a correr com uma pequena rede, apanhas os pinguins e depois podes os pôr no teu colo e eles ficam ali quietinhos. Ou seja, muito fácil de trabalhar com os animais na Antártida. Por exemplo, tenho uma peripécia muito interessante, porque agora devem estar a pensar isso, é a Antártida, expedições,
Então, e era sempre lasanha? Não. Nós levamos toda a comida para lá, normalmente vai em navios, depois fica na base científica, em congeladores, e depois basicamente andamos a passar meses e meses a comer comida congelada, excepto quando o navio vai lá e deixa alfaces, tomates, cebolas, coisas mais básicas que aqui vocês dizem: "Ah, isso para mim é só ir ao supermercado". Na Antártida, passado 2 semanas já não há alfaces, acabou. E o que mais engraçado porquê? Porque houve uma altura que depois já estava, pá aí 2 ou 3 meses já na Antártida, o navio foi lá e eu não sabia. Então um colega meu veio da base e foi onde eu estava numa colónia de albatrozes e filmaram-me eu com os meus colegas chegam, filmaram-me eu a olhar para uma maçã. Eu, São José, tenho uma surpresa para ti. E eu, ok, diz lá. E mostra uma maçã e eu, uau, uma maçã! E dá uma dentada na maçã, o sabor a maçã. E eu, ih, que fixe! Uma maçã! Estava tão contente. O sabor da maçã, cá está, é como a gente diz, o que não está à mão torna-se precioso. E damos valor, quando nós estamos muito isolados, muito tempo, damos valor às pequenas coisas simples. E eu vou-te até dar um exemplo só mesmo para terminar, porque isto devia ter durado 5 minutos, já vamos em 18. Que muito engraçado, a minha primeira expedição foi em 1999 e em 2000, foi em 2 anos no doutoramento. E eu achei muito interessante porque, por exemplo, quando estás isolado não falas em português. Eu, por exemplo, na minha primeira expedição em 99 não havia internet. Então só enviávamos um fax para a Inglaterra com uma folha a dizer que estávamos vivos, todos os dias. Se esquecêssemos de enviar um fax, havia um telefone de estilo tijolo que a Inglaterra telefonava em caso de urgência, vocês não enviaram fax? O que é que se passa? Vocês estão bem? Então havia uma questão, cá está, a questão de segurança. Mas o que achei engraçado é, comparando as expedições de antigamente, na minha primeira expedição até agora, agora temos internet 24 horas, de antes não havia internet. A rádio, não havia rádio, como não havia internet, não havia rádio, havia era aquelas rádios que era o HF, que apanhámos aquilo quando a nossa rádio não apanha e aquilo está muito barulho. Então na Antártida conseguia apanhar a RTP Antena 1 da África. Não era da América do Sul, era da África. E estava, naquele caso, houve 2 casos que eu achei interessante, mas o mais interessante que vai estar marcado para o resto da vida foi Portugal e Inglaterra no Europeu do ano 2000. Vocês não se lembram, mas não faz mal. Portugal estava a perder 2-0 com a Inglaterra. E eu estava a ouvir o rádio todo fanhoso na Antártida, a ouvir o relato da BBC. Não, não era a RTP Antena 1. E ouvia-se bem fogoso. E então, como o sol estava-se a pôr, cada vez ia-se perdendo o sinal. Então, eu ouvi 1-0, ouvi 2-0, depois já não tinha a certeza se foi 2-1, e a partir daí, nada. No dia seguinte, nós recebemos, também por fax, todos os dias, as notícias principais do Reino Unido, que basicamente são 2 folhas com as notícias gerais, e também tem os resultados do futebol. E dizia 3-2, Inglaterra 2, Portugal 3. E eu olhei para os meus colegas da base, dos meus colegas científicos, os meus colegas cientistas, vocês estão a gozar comigo, estávamos a perder 2-0, alguma vez a gente ia ganhar 3-2. E eles disseram, não, a gente não mudou nada, pá, vocês ganharam mesmo. E eu, o mais engraçado é que eu não tinha maneira de confirmar se Portugal tinha ganho ou não. Mas isto é uma daquelas peripécias que hoje em dia vais à internet e hoje em dia já podes aceder a isso. Por isso, as tecnologias e da maneira como nós trabalhamos têm evoluído muito. Na área, no período do tempo em que vocês estão hoje em dia, ao nível de tecnologia, há tantos avanços, há tantas oportunidades de emprego, claro, principalmente novos empregos, e o acesso à informação agora é muito mais facilitada. Por isso, o mundo está ao vosso dispor, só depende de vocês. Já vos disse, já vos dei as dicas todas, a partir de agora é só fazer tudo o que fizerem, mas o que fizerem façam muito bem. No que eu puder ajudar, esteja em contacto comigo. Sou fácil de encontrar no website da Universidade de Coimbra. No que eu puder ajudar, no que fizerem.